E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo, a ministra Nízia participou hoje aí de uma solenidade com o presidente Lula, aí mostrando, falando de uma nova vacina, enfim, desenvolvimento de uma nova vacina contra a dengue. E, por outro lado, nos meios políticos, todo mundo dá como certo que ela será demitida. Pois é, Sardenberg, e teve um certo sabor ali, um certo tom de despedida, esse discurso que ela fez agora há pouco no Palácio do Planalto, durante uma cerimônia para o anúncio de uma vacina contra a dengue que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Acabou agora mesmo, tem coisa de 2 minutos, o discurso da ministra Nízia Trindade. Ela falou ainda como ministra titular da Saúde, anunciou ações aí, no sentido da prevenção da dengue, comemorou que, segundo ela, foi uma redução em 3 vezes do número de casos de dengue no início desse ano. Ela deu números ali de que a dengue está com um pouco mais de 400 mil casos em 2025. Isso seria 3 vezes menos que no mesmo período de 2024, mas com foco de preocupação grande em São Paulo, que hoje responde por cerca de 50% desses casos de dengue. E anunciou lá os trabalhos para vacina. Mas por que eu falo em tom de despedida, Sardenberg? Porque, primeiro, ela foi muito aplaudida, mais do que o normal nesse tipo de cerimônia, quando se trata apenas de uma solenidade corriqueira no Palácio. E segundo, que ela no final ali fez uma fala assim, muito obrigada e viva o SUS. E aí foi mais aplaudida ainda, quer dizer, havia ali entre os presentes um sentimento de que essa pode ter sido a despedida da ministra Nízia Trindade. E, de fato, a expectativa nos próprios bastidores do governo é de que o presidente Lula possa começar ainda hoje a reforma ministerial, anunciando a troca da ministra da Saúde, saindo a Nízia Trindade e entrando o Alexandre Padilha. Essa troca, se for efetivada, Sardenberg e Cássia, ela acaba concluindo um longo e doloroso processo de fritura da ministra da Saúde. E cabe a gente falar um pouco sobre isso para entender o que está acontecendo e também uma característica que tem sido desse governo, desse terceiro governo Lula, que é uma certa lentidão na tomada de decisões que acaba deixando os companheiros, enfim, os aliados aí pelo caminho. A Nízia Trindade, ela foi anunciada ainda na transição de governo, ela é a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde e ela assumiu uma pasta que estava devastada pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro teve 4 ministros da Saúde diferentes, teve uma gestão marcada ali pelo negacionismo, pelo discurso contra as vacinas, contra as medidas sanitárias durante a pandemia da Covid. Foi aquele desastre todo que a gente conhece. E a Nízia chegou com muita expectativa de que ela conseguisse recuperar o Ministério, refazer ali a proteção do SUS e botar essa máquina para funcionar novamente. De fato, ela teve alguns bons resultados, por exemplo, o aumento da cobertura vacinal no país, né, a reestruturação de algumas áreas, como a saúde indígena, que estava praticamente abandonada no período anterior, e também o Brasil voltou a ser certificado como país livre do sarampo, que é algo que era um grande retrocesso também desse governo passado. Agora, por outro lado, também teve alguns desafios não concluídos, né? Teve uma grande demora para resolver a situação dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro e teve esse surto de dengue no ano passado e a demora ali para implementar esse programa Mais Especialistas, que é a principal aposta do presidente Lula do ponto de vista de popularidade, de, enfim, conseguir com as políticas de saúde conquistar mais apoio popular para o seu governo. Também faltou vacina de Covid, né? No caso das vacinas houve um problema ainda maior, né, Sardenberg, que foi o fato de vacinas que foram deixadas vencer, né, por questões de estoque, né, um problema que a gente tinha visto no governo Bolsonaro e que, lamentavelmente, em alguma escala voltou a existir nesse governo. O fato é que a Nízia, durante um período, Sardenberg, parecia que ela ia cair mais pelas suas qualidades do que pelos seus defeitos. Por quê? Porque havia uma grande cobiça do centrão, querendo tomar aquela pasta, e a gente sabe que não era para fazer exatamente política pública que eles estavam tão interessados. Né? O então presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi o comandante desse bombardeio contra o Ministério da Saúde, tentou até o fim nomear um aliado dele, e o presidente Lula, nesse caso, segurou a ministra Nízia. O que aconteceu agora foi que o padrinho político dela no governo era o Alexandre Padilha, ministro do PT das Relações Institucionais.
E a leitura que se faz ali no entorno da Anísia é que o Alexandre Padilha percebeu que ia perder as relações institucionais, se interessou pela pasta da saúde, que ele já ocupou no governo Dilma Rousseff, e de certa forma, acabou tirando ali aquela escada que sustentava a Anísia ainda no cargo. Então, a expectativa hoje é que, se não hoje, nos próximos dias, seja efetivada essa troca, saindo a Anísia Trindade e entrando o Alexandre Padilha. Só que aí, Sardenberg e Cássia, fica um outro problema no quebra-cabeça, que é o que fazer com a Secretaria de Relações Institucionais. Ao que nós sabemos, ainda não tem um martelo batido. Tem alas do PT querendo indicar um petista, tem o Centrão querendo botar um deputado desses partidos aí de apoio pragmático, vamos dizer assim, ao governo federal. Então, enquanto o Lula não resolve isso, acaba que a ministra da Saúde fica na chuva ou fica na frigideira, né? A metáfora é da escolha do ouvinte, mas o fato é que é um processo bastante humilhante até, pelo qual ela vem passando, e o que eu soube ontem é que hoje, após essa cerimônia, portanto daqui a poucos instantes, ela terá uma conversa com o presidente Lula e a própria Anísia quer cobrar uma posição do presidente, sabe, olha, então, eu fico ou eu saio? A Bolsa de Apostas em Brasília é francamente favorável à saída dela. Vamos ver aí as cenas, talvez das próximas horas, com o desenrolar dessa novela. Lembrando, Sardenberg e Cássia, que a reforma ministerial apenas deve começar pela saúde, mas a gente deve assistir mais uma série de trocas a serem anunciadas, como tudo no Brasil, depois do Carnaval. Tá certo. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Um abraço, boa tarde para vocês. Até mais, Bernardo.